Muito bom dia, senhoras e senhores. Vamos a início à nossa primeira rodada do terceiro Physics Fight, que dá início ao encerramento do YPT Brasil 2018 nesse domingo. É com muita alegria que nós recebemos para participar desse Physics Fight as equipes Newton Crew, Zero Kelvin e Homens de Preto. Em nome da B8 Projetos Educacionais, com a parceria de sempre, da Universidade Paulista Unip, da Escola Politécnica da USP, da Fundação Estudar e da Minerva Schools, a gente dá início para o dia de encerramento do YPT Brasil 2018. Eu inicio da nossa parte fazendo uma breve apresentação da nossa equipe de jurados que vai avaliar vocês nessa manhã. Então, por favor. Meu nome é André, eu sou bacharel e mestre em Física Computacional no Instituto de Física de São Carlos da USP e estou no último ano de doutorado em Física Aplicada no mesmo instituto. Bom dia com todos, meu nome é Eric, eu sou engenheiro eletrônico e telecomunicações e atualmente sou candidato a doutor pela Física Experimental na Unicamp. Bom dia, meu nome é Estevão, eu sou mestre e fazendo doutorado agora em Física Nuclear no ITA. Bom dia, meu nome é Raquel Gama, estou no último ano do bacharel de Física na USP de São Carlos. Bom dia, meu nome é Jorge Fernandes e estou fazendo doutorado em Engenharia Elétrica na Unicamp. Bom dia, eu sou Luciano Rocha e estou no terceiro ano do bacharelado em Matemática Pura. Meu nome é Marcelo Sandri, da B8 Projetos Educacionais. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em Engenharia de Produção pelo Instituto Politécnico de Milão, na Itália. E eu vou presidir os trabalhos aqui nessa manhã. Eu queria apresentar agora as equipes, começando pela equipe A, Newton's Crew, do Colégio Etapa São Paulo, cujo líder é o professor Caleb Simões, e os integrantes Amanda Hausmann, Marcos Castello, Matheus de Araújo, Nel Fukuyama e Vinícius Andreossi. Agora passando para a equipe Zero Kelvin do Colégio Objetivo Aquários de São José dos Campos, São Paulo, cujo líder é o professor Ed Carlos Monteiro e os integrantes Bianca Rodrigues do Vale, Cauê da Silva, João Pedro Rodrigues, Lucas Felipe de Brito e Thiago Gabriel Silveira. Por último, a equipe Homens de Preto do Colégio Etapa de Valinho, São Paulo, cuja líder é a professora Tatiana Stanquevicius e os integrantes Bruno Piazza, Eduardo Dani, Gabriel de Carvalho, Gabriel Ripel e João Gabriel Nini. Agradecendo de novo a equipe da TV Web, que transmite esse evento ao vivo aí pela internet. Lembrando também que, como sempre, né, a gente vai estar interagindo aí ao longo do dia através das nossas redes sociais. Então, se alguém quiser, pessoal aí que está de fora, professores, pais, amigos, que quiserem que a gente interaja com vocês, mande seu recado através das hashtags YPT Brasil. Muita gente reclamou ontem que falou, mas o Twitter é coisa do passado, o pessoal da organização está ficando velho, está começando a ficar de cabelo branco, ninguém mais usa Twitter. Então a gente decidiu também que se alguém mandar no Instagram, também a gente vai procurar as hashtags e vai interagir com vocês. E uma surpresa para o pessoal, quem mandar as hashtags mais interessantes, a gente vai estar colocando essas hashtags na nossa apresentação de encerramento. E o mais interessante disso, né, até para estimular vocês a interagirem conosco, é que as melhores hashtags vão ganhar alguns prêmios. Então, na hora do almoço, vocês alunos se preparem aí, quando todo mundo já estiver relaxado, já está sabendo ou não se vai para a final, já passou aquela ansiedade das últimas apresentações. Na hora do almoço, pode bombar as hashtags aí, que pelo menos alguma coisa vocês vão levar, seja pela lembrança aí da cerimônia de encerramento, que vocês vão ver seus comentários lá postados, ou pelo menos com algum prêmio que vocês possam ganhar, que vão ser atribuídos aos melhores comentários. Então, pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode mandar piada, e a gente vai, obviamente, dar aquela filtrada, né, se tiver alguma coisa inapropriada, mas, com certeza, a gente vai levar em consideração tudo que vocês mandarem para nós. Bom,
Hoje nós já temos os problemas que vão ser apresentados, então não vai precisar de haver o desafio. Eu até estimulo também, ao final de cada rodada, quando a gente estiver apresentando as notas, que a próxima equipe já deixe preparada a sua apresentação para a gente conseguir almoçar mais cedo, até para evitar aquelas filas quilométricas que se formam na hora do almoço. Então, vamos dar início nessa primeira rodada, onde a equipe relatora será a equipe Newton Screw, oponente 0 Kelvin e avaliador Ohms de Preto. A equipe Newton Screw, que vai relatar o problema de número 12, motor do ponto de Curie. Então, queria pedir, por favor, para a equipe, se estiver já pronta, iniciar a sua apresentação. E último recado, né, lembrando a todos, como a gente está aqui na sala TV Web, então, tudo que for falado, né, pela equipe relatora, oponente, avaliadora, sempre ser falado no microfone. Mesmo que você tenha a sensação que não está explodindo o áudio, mas isso está indo para a internet, então é importante vocês falarem no microfone. Então, dou a palavra para o relator da equipe Newton Screw. Bom dia a todos, meu nome é Vinícius Andreossi, eu sou da equipe Newton Screw e eu vou apresentar o problema 12, motor do ponto de Curie. Bom, o enunciado nos pede para construirmos um motor do ponto de Curie e para que a gente analise os parâmetros que afetam a rotação e otimize o modelo para um movimento constante. Bom, eu dividi a minha apresentação em uma análise teórica, onde eu abordo os pontos qualitativos, parâmetros relevantes e uma análise quantitativa. Depois eu vou fazer uma análise experimental, onde eu vou apresentar os materiais, procedimentos e os resultados. Depois eu vou comparar a teoria com o experimento e apresentar algumas conclusões. Bom, primeiramente eu gostaria de definir o conceito de momento magnético, que é uma grandeza vetorial fruto do spin dos elétrons em orbitais incompletos em um átomo. Entre outras aplicações, a que vai ser mais relevante para o problema vai ser que, a partir desse vetor, conseguimos distinguir os polos magnéticos de um átomo, o polo sul e o polo norte. O polo sul, ele aponta do polo sul para o polo norte. E com isso a gente consegue definir o que são materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e o ponto de Curie. Bom, materiais paramagnéticos e ferromagnéticos, quando eles estão expostos a um campo magnético, eles acabam por tendo seus momentos magnéticos alinhados. No entanto, quando removemos esse campo magnético, os materiais paramagnéticos se desalinham e os materiais ferromagnéticos continuam alinhados por um fenômeno conhecido como histerese. No entanto, se aquecermos esses materiais ferromagnéticos, vai haver um ponto onde eles vão a energia térmica vai vencer as forças que os mantêm alinhados, e eles acabam se comportando como materiais paramagnéticos. A essa temperatura demos o nome de ponto de Curie. Bom, o funcionamento do motor. A partir desse esquema, podemos ver que aqui é onde estamos aquecendo, e nessa região o níquel se torna paramagnético, perdendo suas propriedades magnéticas. No entanto, o níquel das vizinhanças eles ainda sofrem atração magnética, e com isso eles acabam por rotacionando. As condições para rotação constante. Bom, precisamos que a variação de temperatura de B até A tem que ser igual ao negativo da variação de temperatura de A até B, considerando que a rotação está acontecendo no sentido anti-horário. O campo magnético deve ser constante, o torque resultante deve ser zero, a potência da fonte quente também deve ser constante e deve haver uma distribuição homogênea do níquel ao longo da fita. A força magnética com valor compatível à potência da fonte quente, que iremos abordar esse ponto mais à frente no experimento. Também a fonte quente não deve estar alinhada com o ímã e o níquel. Dessa maneira, todos os infinitesimais de massa de níquel estão sendo atraídos igualmente dos lados, não havendo, portanto, uma lógica para haver um sentido especial. No entanto, dessa maneira de rotação. Dessa maneira, conseguimos ver que esse níquel é bem mais atraído que o outro. O calor absorvido pelo níquel. Bom, podemos dizer que o calor absorvido pelo níquel vem da fonte quente, da potência absorvida pela fonte quente, e aqui apresentamos a lei de Stefan-Boltzmann. Também temos que, quando os momentos magnéticos acabam por se alinhando, temos que eles liberam uma energia potencial magnética na forma de calor, sendo o trabalho da histerese. Com isso, conseguimos desenvolver uma equação para o calor de um reservatório quente. A potência irradiada pelo níquel. A potência irradiada pelo níquel também vem de uma integral da lei de Stefan-Boltzmann com a temperatura em respeito ao ângulo θ. Conseguimos apresentar o ângulo θ, o ângulo θ relacionado à temperatura com o ângulo θ a partir da lei do resfriamento de Newton.
E integrando, a gente chega a essa equação, onde o que mais é importante ressaltar é que a potência irradiada varia apenas com a temperatura ambiente. Os termos, o A é uma série de constantes, TC é a temperatura de Curie, K é uma constante obtida experimentalmente, tal é o período de rotação e A é a área. As outras constantes vêm da lei de Stefan-Boltzmann. Bom, o torque é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre o níquel e o ímã. Podemos fazer essa afirmação a partir da lei de Biot-Savart. E logo o trabalho do torque também é. O trabalho do torque será a energia cinética de rotação, calculado como o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. E vale ressaltar que a força está em função do ângulo φ entre um raio normal ao posicionamento do ímã e aonde a força está sendo aplicada. Aplicando isso, a gente consegue montar a primeira lei da termodinâmica. E, bom, a gente pode afirmar que o trabalho do torque é constante, para um campo magnético constante, e a alteração em TQ não afeta a velocidade de rotação. Apenas se refere caso o níquel não fosse resfriado a uma temperatura abaixo do ponto de Curie, o que não podemos provar isso experimentalmente. Bom, agora para a análise experimental. Os materiais utilizados foram uma fita de níquel, e uma estrutura de plástico com rolamento para reduzir as forças dissipativas, arame de cobre, papel de alumínio e todos os outros materiais aqui listados. Bom, o primeiro experimento foi construído um motor conforme a imagem, e a gente variou o campo magnético mudando a distância do ímã até o níquel, e a gente analisou o trabalho do torque nos momentos que houve a rotação constante. Conseguimos chegar, então, a esse gráfico da energia cinética rotacional em função da distância entre o ímã e níquel, e vale a pena ressaltar que a ordem de grandeza da energia foi de Joule vezes a 10 a menos quinta, e isso pode ser explicado pela pequena massa de níquel que nós tínhamos, e porque também o momento de inércia ficou muito baixo, pois usamos um disco vazado. Aqui o erro está bem grande no eixo X, pois a distância foi medida usando uma régua. O experimento 1, a gente chegou às conclusões de que a energia cinética de rotação é sim proporcional ao inverso do quadrado da distância, pois a curva se assemelha com a curva de uma função 1 sobre x². E também descobrimos uma distância máxima, onde a partir dela o campo é fraco demais para gerar uma força magnética capaz de vencer as forças dissipativas, que seria o atrito e resistência do ar. No experimento 2, a gente fez um gráfico do espaço por tempo, com o bico alinhado e não alinhado com o ímã, para ver se isso afetaria a regularidade ou não da rotação. Esse gráfico bizarro foi feito com o bico alinhado junto ao ímã, e, no entanto, esse gráfico muito melhor foi obtido com o bico desalinhado com o ímã. Eu gostaria de ressaltar que isso aqui foi umas imperfeições do software, tá? E aqui é uma posição em função do tempo. Conseguimos chegar a essas conclusões, como já foi dito. E gostaria de ressaltar que houve até alteração de sentido da rotação quando o bico estava alinhado junto ao ímã. No experimento 3 foi utilizado o mesmo motor do experimento anterior, com rotação mais constante, e variou-se a temperatura da fonte quente para comprovar que esse fator não era relevante para a rotação, para a velocidade angular. Analisamos a velocidade angular em função da temperatura e chegamos a esse gráfico. O gráfico que está deslocado não está centralizado, pois quisemos assemelhar com o gráfico anteriormente citado no experimento 1. A distância utilizada aqui foi de 1,1 centímetros, que foi uma das que a gente conseguiu os melhores dados experimentais. E, bom, a gente percebeu que ela foi bem constante, principalmente porque o erro do coeficiente angular de inclinação foi da mesma ordem do coeficiente de angular, provando que era ser uma constante. E aqui a gente usou o eixo X foi uma temperatura em graus Celsius e o eixo Y foi a velocidade angular em radianos por segundo, diferente da outra que foi em graus por segundo. A gente conseguiu constatar que a variação da temperatura não afeta a velocidade angular. Essa apenas variaria a constância da rotação, pois numa temperaturas muito elevadas foi obtido uma constância muito ruim e em temperaturas mais próximas do ponto de Curie foi obtida uma maior constância. Eu gostaria de falar que a gente variou os erros estão mais concentrados dessa região do que nessa, pois a gente estava variando aos poucos a temperatura e a gente percebeu um certo padrão de não haver alterações, então nós decidimos colocar logo uma temperatura de 1.200 graus Celsius no bico de Bunsen, e também não foi obtido nenhuma grande variação, como pode ver aqui, esse intervalo. Isso comprova a teoria, dizendo que a temperatura não era um parâmetro que afeta a velocidade angular.
Bom, a gente chegou a esses seguintes resultados. Na teoria, a energia cinética da rotação é proporcional ao inverso do quadrado da distância, e sim, foi comprovado isso experimentalmente. E ainda conseguimos descobrir a distância limite para ver a rotação. No experimento 2, a teoria também nos falava que a posição da fonte quente e do ímã são relevantes para a rotação uniforme. E sim, elas são. A gente conseguiu comprovar isso também, pois eles afetam até drasticamente a rotação, alterando até seu sentido. No experimento 3, a teoria nos dizia que a temperatura não afeta a velocidade angular média, e também foi comprovado que o experimento confirmou com boa precisão todas as previsões teóricas. A nossa conclusão, nós conseguimos dizer que os parâmetros relevantes para a rotação analisados foram comprovados, principalmente a influência do campo magnético na rotação, e a temperatura não influencia na velocidade média de rotação. E para a rotação constante também foi comprovada a influência do posicionamento do ímã e da fonte do calor na uniformidade do movimento rotacional. E foi também comprovado que a temperatura se relaciona com a aceleração da máquina e com a eficiência da máquina, pois uma máquina, como não há grandes alterações na velocidade angular, uma máquina com muito calor sendo colocado ou pouco, tem do mesmo jeito a mesma quantidade de energia de trabalho. Aqui é a minha bibliografia. Muito bem. Obrigado pela atenção. Obrigado, o tempo está encerrado. Agora, a equipe oponente tem 2 minutos para fazer os seus questionamentos. Podem começar, por favor. Bom dia. Meu nome é Cauê, eu sou do grupo Zero Kelvin. Eu gostaria de fazer umas perguntas. Você disse que sua estrutura de rolamento foi de plástico, certo? Sua estrutura de rolamento. Uhum. Você alterou o material dessa estrutura? Não, a gente obteve um rolamento com o menor atrito possível. E como que você fez para ter o menor atrito possível? A gente pegou um rolamento de um fidget spinner que é considerado um baixo atrito. Você usou quantas fontes de calor? Um bico de Bunsen com temperaturas variadas. Você acha que 2 bicos não seria melhor pro experimento? Não, pois foi comprovado que para uma temperatura muito alta iria ter uma rotação não constante. A forma que você fez foi uma forma circular, certo? Exatamente. Se você mudasse a forma, você acha que mudaria alguma coisa no experimento? Sim, pois eu falei de uma homogeneidade da distribuição do níquel pelo motor, e uma forma que não fosse redonda não haveria uma certa homogeneidade. Somente redonda funcionaria? Com rotação constante, sim. Experimentalmente, você só usou o redondo ou você experimentou para ter certeza? Eu já tinha usado um motor com 4 raios, que não seria tão próximo de redondo, e ele teve uma rotação bem diferente do motor de 8 raios, que se assemelha mais a um círculo. Mas você variou a forma ou não? Variei, pois um motor com 4 raios se assemelha mais a um quadrado. Você é mais próximo de um quadrado? Sim. Mas para otimizar, você fez o quê? Deixei uma forma semelhante a um círculo. Para otimizar em relação a esse parâmetro. Eu também variei outros parâmetros. Ok, muito obrigado. Vai acabar o tempo. Muito bem. Agora a equipe oponente tem 3 minutos para realizar a preparação da sua apresentação. Enquanto isso, vamos dar aquele nosso conhecido giro pelas redes sociais. Ó, já tem alguma mamãe aqui se revelando para dar aquela envergonhada no seu filho. Quem que é filho da Liliane Guedes? Aí? Alguém aqui? Porque ela falou: bom dia, família está a postos para acompanhar o Fight 3 da minha querida equipe Homem de Preto. Então, alguém aí, Liliane Guedes, está acompanhando Homens de Preto. Um abraço para Liliane Guedes. Teve também a Clarissa Vergara, que falou o seguinte: não estou conseguindo dormir esperando as transmissões dos fights finais da #YPT. Daqui a pouco Faraday e eu já vou preparar a pipoca. Torcida para os alunos da Farias Brito. Então, o pessoal lá do Ceará está animado. O que mais tem aqui? Também teve o #CantadasYPT. Essa aqui foi boa também. Lucas Abdo mandou o seguinte: gata, eu sei derivar, eu sei integrar, mas não consigo encontrar o limite do meu amor por você.
Coisa linda, né? O amor olímpico é maravilhoso. Eu não sei o que rolou aí nas noites desses hotéis. Aí espero que os professores aí tenham deixado todo mundo bem comportado, né? Muito bem, então pode ir mandando os melhores tweets, as melhores hashtags, as melhores fotos no Instagram. Vão ganhar os nossos prêmios da cerimônia de encerramento, hein? Vocês estão tendo problema para conectar o computador aí? Foi? Ah, legal. Estão prontos? Então, 3 minutos para a apresentação. Bom, a apresentação do relator foi muito boa, com boas ilustrações, teve uma boa didática, a explicação das fórmulas foram boas, tem uma boa representação gráfica, deu para entender bem. Usou barra de erros, porque utilizou uma régua que não é um instrumento muito preciso. Mas ele leu muito alguns slides, parecia que não estava muito bem guardado. Ele se atrapalhou em alguns momentos na explicação, deu uma gaguejada que me deu uma confundida. Eu fiz alguns questionamentos, ele não respondeu exatamente o que eu perguntei. E a geometria, que eu acredito ser um parâmetro relevante, ele não variou. Não variou muito a geometria do objeto. E pontos que eu gostaria de discutir no FIGHT é sobre o atrito, sobre o eixo de rotação, a otimização do experimento, o ponto de aquecimento do objeto e as diferentes geometrias. Bom, e é isso. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu queria convidar agora a equipe relatora para se juntar aí à frente e a gente começar a nossa discussão. Sempre aí com os microfones nas mãos, por favor. Então, 6 minutos para a nossa discussão. Você me falou que eu não respondi alguns questionamentos e que eu me confundi em alguns pontos. Você poderia falar quais para a gente esclarecer? Bom, nos questionamentos que eu fiz, eu perguntei sobre diferentes eixos de rotação. Se você havia variado, você respondeu que havia dado uma... Você pode repetir a pergunta que você fez, a resposta? Você perguntou sobre se eu variei o rolamento para diminuir o atrito. Eu falei que eu peguei um rolamento com pouco atrito, o mínimo possível. Feed spinner, certo? Exatamente. Você passou algum lubrificante para melhorar ou usou sempre o mesmo? Não foi necessário. Não foi necessário? Não. Ok. Sobre a geometria que eu perguntei, eu acredito que seja um parâmetro relevante. Sim, o formato circular é o melhor, porém não é o único que funcionaria. Eu acho que seria importante colocar... Rotação constante seria o único possível um circular, um formato circular. E o problema pede para que a gente otimize para uma rotação constante. Não haveria outra geometria que haveria rotação constante. Ok. Oi? Mas você testou com outras geometrias ou somente o circular e o próximo de um quadrado que você disse? Só esses dois. Ok. Eu gostaria... Você poderia pegar por favor? Poderia pôr na minha apresentação? Pegar o... Passa os slides, por favor. Eu gostaria de fazer um comentário sobre uma fórmula que eu acho que eu não... acho que foi onde você disse que eu gaguejei, que eu não expliquei direito. Volta lá no slide de... Você poderia me dizer onde que eu gaguejei para eu explicar melhor? Foi na fórmula que você juntou as duas. Volta lá na aplicação, a primeira lei da termodinâmica, por favor.
Não, é depois. Próxima. Próxima. Então, eu apliquei a primeira lei da termodinâmica, onde a gente tem que o calor de uma fonte quente, depois ele vira trabalho e variação de energia interna. No entanto, aqui não tem variação de energia interna, por ser um sólido. Então, eu igualei aqui como todas as fontes quentes, todos os calores de fontes quentes que entram no sistema, e aqui todas as formas de saída do sistema, que é pela potência irradiada, pelo o trabalho do torque, que eu esclareci ali, que seria a energia cinética de rotação, e trabalhos de forças dissipativas. E, bom, eu gostaria de saber onde que você teve algum ponto que você acha que eu fui fraco na explicação para que eu possa esclarecer. Eu tive dúvida quando você juntou as duas e foi muito rápido, mas foi falta de entendimento meu. Tudo bem. Então, eu achei muito bonitas as fórmulas, mas eu queria saber, você quantificou essas fórmulas? Sim. Você pode voltar no slide que você quantificou? Você quer a dedução da fórmula? Qual fórmula? Da potência radiada? Eu tenho a dedução dela no anexo. Pode ser. Vai lá no anexo, por favor, Amanda. Coloca no anexo 4. Bom, enquanto isso eu gostaria de já falar de onde eu tirei ela. Bom, a gente tem que a potência radiada ela está em função da temperatura. E, bom, a temperatura está em função do ângulo θ, que está relacionado ao afastamento dela com relação à fonte quente. Logo, eu integrei elas com um limite de 0 a 2π, que é o de todo o ângulo possível. E eu usei, para relacionar a temperatura ao ângulo, eu usei a lei do resfriamento de Newton. E, bom, a partir daqui, eu simplesmente integrei, mas daí entraria mais numa questão matemática e não física, que eu não acho que seria relevante para o problema. Obtido aqui a equação final. Ok. No seu experimento, você não deixou... você experimentou com o calor no meio do ímã e não funcionou, certo? Na verdade, funcionou, mas a rotação não foi constante. A rotação não foi constante. Então, tem que deixar perto do ímã, porém não no meio. Tem que estar desalinhado. Qual foi a distância mais longe que você conseguiu deixar o calor do ímã e mesmo assim continuou... Na verdade, ele funciona em qualquer distância possível que seja transmitido calor até o ponto onde o ímã se encontra. E, bom, na verdade, aqui está uma ilustração que mostra a distância que eu deixei aqui. Eu deixei ele mais centralizado e o ímã mais aqui. Essa distância deve estar da ordem de alguns centímetros. Em algum momento você deixou o calor perto do ímã próprio? Não, pois eu poderia acabar prejudicando o ímã, acabando com a magnetização dele. Então eu não aqueci o ímã para não acabar com o material, para não prejudicar. Qual seria a melhor angulação do ímã para... Qualquer uma que ele esteja apontado para o motor, para o níquel. Tem uma variação entre Se eu variei ele experimentalmente? Você variou a angulação do ímã? Não, eu não variei. Não variou? Mas eu variei o campo magnético mudando a distância do ímã. Mas seria relevante variar a angulação? Seria, não, na verdade, iria mudar o campo magnético e, bom, eu variei o campo magnético. Ok. E, na verdade, a gente pode considerar que aqui há uma variação de angulação, embora que não intencionalmente, há uma certa variação. Muito bem, o tempo está encerrado. Bela discussão, mas agora chegou a hora da equipe oponente fazer suas considerações finais. Por favor. Parte muito amigável, produtivo. Esclareceu algumas dúvidas minhas que eu tive. Faltou alguns experimentos, na minha opinião, a mudança das formas, os materiais, o rolamento, por exemplo, a mudança do atrito. E quando eu perguntei da quantificação da fórmula, ele citou a dedução da fórmula e não quantificação. Mas explicou bem, teve mais tempo do que na própria apresentação. E considero que foi
foi bem explicado. E parabéns pelo seu trabalho. Acabou meu tempo. Obrigado. Muito bem. Chegou a hora da equipe avaliadora iniciar os seus questionamentos. Lembrando de se apresentar, por favor. Para isso, você tem 3 minutos. Bom, primeiramente eu queria fazer a pergunta para a equipe opositora. Ao longo da apresentação, a equipe relatora destacou que o alinhamento perfeito entre a vela, o ímã e o eixo de rotação do disco não gera o fenômeno. Você saberia explicar qualitativamente o porquê disso? Pois com o... Sucintamente, por favor. Oi? Rapidamente, por favor. Rapidamente. Com o calor no meio do ímã, ele continuaria puxando esses dois lados. Portanto, não funcionaria perfeitamente. Ok, a equipe relatora concorda? Eu concordo, pois eu acho que não teria uma tendência em atrair mais um lado do que o outro para começar uma rotação para um sentido específico. Uhum. E você citou que se a gente deslocar o ímã um pouquinho em relação à fonte de aquecimento, o sentido de rotação vai ser afetado. Você saberia prever o sentido de rotação de acordo com a posição do ímã em relação à vela? Sim, ele iria rotacionar do sentido do ponto que não está sendo esquentado para o ponto que está sendo esquentado. Ok. E o raio do disco, você acredita que ele afeta no seu experimento? Afeta, pois o torque está relacionado com ele. E você acredita que um maior raio aumentaria ou diminuiria a velocidade angular? Aumentaria. Ok, e a equipe opositora? Concordo. Em relação ao material do disco, você utilizou o níquel. Por que não poderia ser possível a utilização de outros materiais como ferro ou cobalto? Pois esses materiais têm um ponto de Curie muito alto que não conseguiríamos obter experimentalmente. E também existe o gaudolino, que tem um ponto de Curie muito baixo, a ponto de ser menor que a temperatura ambiente. Entendi. A equipe opositora concorda? Concordo. Em relação à temperatura, você citou que utilizou um bico de Bunsen como fonte de aquecimento, mas você analisou esse perfil de temperatura em função do tempo? Não, pois... não, analisamos. Ali tem um gráfico, inclusive. Ok. E de que forma você acredita que a temperatura afeta a susceptibilidade magnética do material? Conforme a temperatura, a partir do ponto de Curie, temos a lei de Curie, que inclusive está no anexo, ela começa a magnetização começa a cair linearmente, começa a ser inversamente proporcional à temperatura, a partir do ponto de Curie. Ok. Para o opositor, a equipe relatora citou que a velocidade era constante, mas no gráfico que ele mostrou havia pequenas oscilações. Você saberia explicar a razão desse movimento relativamente oscilatório observado no gráfico? Pois para o calor chegar à temperatura de, se eu não me engano, qual foi a temperatura atingida no níquel? O níquel tem uma rapidamente, por favor. Ponto de correia do níquel aproximadamente 300, da ordem de 300 graus Celsius. Para chegar nessa temperatura demora um certo tempo. Muito bem, tempo está encerrado. Agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Enquanto isso, vamos dar aquela girada nas nossas redes sociais. Vamos lá. Eu já avisei 1000 vezes para vocês, eu sei que às vezes eu encho o saco para vocês se apresentarem na hora de falar. Porque, aqui, para dizer que não sou só eu o chato, @AnaPaulaBarroso. Por favor, identifiquem as equipes nas salas das transmissões. Eu quero saber quem é. Então tem o pessoal lá fora que quer saber o nome de vocês, qual equipe você é. Então, gente, o pessoal está assistindo aí, vocês acham que não? A audiência TV Web está bombando hoje aí. O pessoal acordou mais cedo no domingo para ver a final do YPT, meu. Vamos lá. Lucas Abdo. Lucas Abdo, ele é fã da equipe Homens de Preto, já mandou um recado aqui para eles, e ele também tá querendo ganhar o concurso dos melhores tweets, que ele está interessado nos nossos prêmios. Então ele mandou aqui, #CantadasYPT, e ele falou o seguinte: Gata, minha vida sem você é tipo um vetor sem seta, não tem sentido. Olha só, essa não foi tão boa. Eu gostei mais da anterior. Essa foi fraca mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver se tem. Olha, tem hashtag também no Instagram. O pessoal mandou aqui.
Aqui, o Marcos Marinho 9 mandou uma foto, não dá para eu mostrar, mas ele falou assim: há 4 anos acabava meu primeiro YPT, o único como estudante. A honra de representar o Centro-Oeste naquela hora, de conviver e competir com tanta gente talentosa. Das histórias desse evento de 3 dias que dura uma vida toda. Isso é verdade. E a felicidade de dizer que na semana que vem estarei lá pela 5ª vez, agora, né, liderando a equipe, acho que ele do Colégio Visão aqui. Que legal. O Marcos postando aqui, está no YPT pela 5ª vez. Muito bom. Acabou o tempo. Agora a equipe avaliadora. Deu certa conexão aí? Muito bem. Então vocês têm 3 minutos para a sua apresentação. Pode começar. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é João Nina, integrante do grupo 11 de Preto. E eu vou avaliar o problema de número 12, o motor do ponto de Curie. Em relação ao desempenho da equipe relatora quanto à análise teórica, destaca-se como pontos positivos um ótimo uso de mídias, salientando a diferença entre materiais paramagnéticos e ferromagnéticos. Há uma boa explicação qualitativa do fenômeno, no qual diversos parâmetros relevantes são citados, e, além disso, ele faz uma análise bem profunda acerca da análise da transferência de calor. Como pontos negativos, destaca-se que a análise quantitativa não explica de fato o fenômeno e não prevê de maneira extremamente precisa como o disco vai se comportar. Além disso, ele não define alguns parâmetros relevantes, bem como a influência. Esses parâmetros que ele não define são, por exemplo, as características do anel e a temperatura da fonte. Tanto é que o raio do disco não foi variado, como eu perguntei no período anterior. Ele, além disso, não analisa a variação da susceptibilidade magnética. Em relação à metodologia experimental, ele faz uma boa montagem que garante a obtenção de dados bastante precisos, realiza diversas vezes o experimento e explicita diversas fotos que comprovam, de fato, a realização do experimento. Como pontos negativos, ele não varia alguns parâmetros relevantes, como a fonte de calor, do centro, o raio e a espessura do anel. Ele não explica as conclusões obtidas a partir da análise de gráficos e há uma ausência de uma comparação clara entre teoria e experimento. Em relação à equipe opositora, como pontos positivos, destaca-se que ela questiona a não variação de parâmetros relevantes, geometria do disco, por exemplo, e a temperatura da fonte, que, na nossa opinião, são extremamente importantes para a ocorrência do fenômeno. E, além disso, ela questiona acerca da montagem experimental das fórmulas. Com pontos negativos, ela questiona o atrito do rolamento, que a equipe relatora disse ser desprezível, e nesse sentido nós concordamos. A gente acha que é um fator muito secundário em comparação aos outros parâmetros, e ela teve-se a dedução das fórmulas utilizadas na apresentação, não explicitou novos conceitos. Ela não questiona outros parâmetros relevantes, como o momento de inércia e o raio do disco também. Em relação ao FIGHT, ele foi pouco dinâmico, com a predominância do modelo de perguntas e respostas. Em relação aos pontos de discordância entre as duas equipes, primeiramente citando o alinhamento entre o ímã-fonte e o ponto de rotação, a equipe relatora disse que se esse alinhamento for perfeito, o fenômeno de rotação do disco não ocorreria. A equipe opositora concordou e nós, nesse sentido, também concordamos, visto que as forças seriam simétricas e, dessa forma, não haveria um momento capaz de provocar a rotação do disco. Além disso, em relação ao sentido de rotação, dada a diferença de posição entre a vela e o ímã, a equipe relatora disse que iria do frio para o quente nesse sentido. A equipe opositora concorda e nós concordamos, visto que, ao aquecer o disco, ele perde suas propriedades ferromagnéticas, não há uma atração magnética de fato, e, dessa forma, a região mais fria, anterior à vela, vai ser atraída de modo mais intenso e vai gerar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado. O tempo está encerrado. Agora a equipe relatora tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Pode começar. Primeiramente, eu queria falar que o FIGHT foi muito bom, pois ele teve dúvidas esclarecidas sobre a apresentação. No entanto, eu senti que alguns pontos que poderiam ser mais abordados não foram abordados, como, por exemplo, a minha análise quantitativa, que tinha muito para discutir sobre ela. Sobre a equipe avaliadora, ela falou que a análise quantitativa ela não explicava algumas coisas, e, bom, eu não explicava o comportamento do fenômeno, mas a minha análise quantitativa foi mais focada sobre como os parâmetros afetam o experimento. E ela falou que eu não relacionei a teoria com o experimento, e eu discordo, pois eu fiz um slide, inclusive, chamado Comparação Teórica Experimental. E eu gostaria também de dizer que eu acho que eu expliquei que sim, não acho, eu tenho certeza que eu expliquei a relevância da temperatura da fonte, como, inclusive, tem fórmulas sobre isso.
E, bom, em tudo mais, foi um fight muito produtivo, foi uma rodada muito interessante. Eu gostaria de agradecer a minha equipe, que me ajudou a realizar o experimento. Eu gostaria de agradecer a equipe opositora, pois ela produziu, sim, um fight com um enriquecimento do problema, e a equipe avaliadora, que fez uma avaliação muito boa e imparcial. Muito obrigado também para o júri. Obrigado. Então agora chegou a hora do nosso bate-bola com o júri. Então temos 5 minutos para as questões. Vou começar com o pessoal aqui à minha direita. Eu queria perguntar para a equipe avaliadora, vocês perguntaram para as duas equipes o que acontece com a velocidade angular quando você aumenta o raio. E elas responderam que a velocidade angular aumenta. Vocês concordam? Sim, eu acredito que com o aumento do raio haveria um aumento do momento de inércia do disco, portanto, eu acredito que com o aumento do raio há um aumento do momento de inércia, uma diminuição da aceleração angular e, portanto, a velocidade angular também seria menor. Para a equipe relatora, você falou 2 valores quando perguntaram qual que era o ponto de temperatura de Curie. Eu acho que 300, 350, qual que é? 390. 390. E você verificou se, no seu experimento, quando ia atingir o ponto de Curie, você verificou qual que era a temperatura que... Sim, no gráfico de velocidade para temperatura, só conseguimos começar a analisar o fenômeno a partir dessa ordem, mais ou menos, de grandeza. Tá, ok, obrigado. Uma pergunta para o equipo opositor. Se muda a geometria do disco, não é circular, né? Pode ser outra geometria. Qual que efeito você poderia falar? Eu acredito que seja possível a realização do fenômeno, porém não tão perfeitamente quanto se fosse circular, porém seria possível. Poderia complementar a resposta? Eu acho que também aconteceria assim um fenômeno, mas não poderia ser atingido uma rotação constante. Por que não? Porque não haveria uma homogeneidade da distribuição do níquel pelo motor. Tudo bem. Uma pergunta, você chegou a variar a altura do anel? Entendeu? Espessura ali. Não. Espessura podia ser assim. Não. Vocês puseram para a relatora, né? Vocês puseram o disco na horizontal e na vertical? Não. Só na horizontal? Só na horizontal. Tá, se pusesse na vertical, seria possível, para as 3 equipes no caso, seria possível fazer o efeito, né? Não de velocidade constante, mas pelo menos girar ele com o imã alinhado ao eixo do coiso, do... Não quer dizer sim. Sim, pois a tendência seria girar para baixo. As outras equipes? Bom, eu acredito que se o disco estivesse na vertical, foi isso que você propôs, ele giraria sim, mas a velocidade acredito que não seria constante. Concordo com a equipe avaliadora. É uma pergunta para o equipe oponente. Vocês falaram no momento do atrito. Eu gostaria de saber como afetaria o atrito no experimento. Bom, eles dizem que o atrito não é muito relevante, porém eu acredito que um atrito muito alto afetaria no giro do disco. Eu queria perguntar para a equipe oponente o que vocês quiseram dizer com quantificar as fórmulas. Ligar o experimento que eles tiveram com as fórmulas. Pegar os resultados que eles tiveram e colocar nas fórmulas. Realmente para os 3 times, né? Falar um pouco da orientação do imã. Se afeta, eu gostaria de saber se a orientação do imã ela vai afetar diretamente o ponto de Curie. Se ela afeta ou não, e se ela afeta, que eu gostaria de saber como ela vai afetar. O posicionamento do imã afetar o ponto de Curie? Exatamente. Não. Eu concordo. Acredito que não. Sim, concordo. Eu queria que a equipe avaliadora me definisse susceptibilidade magnética. Bom, eu acredito que a susceptibilidade magnética está associada à lei de Curie-Wess, no qual ela é proporcional à constante de Curie e à diferença de temperatura entre o ponto de Curie e a temperatura utilizada. A temperatura, no caso, o ambiente, que está sendo associado ao experimento. Posso responder? Na minha opinião, a suscetibilidade magnética é definida por momento magnético por unidade de volume, semelhante a uma densidade magnética.
Mais para o equipe relator. Eu fiquei com curiosidade porque o formato circular é o melhor formato para obter o ômega constante, velocidade angular constante. Eu gostaria de saber uma coisa bem conceitual. Por que o melhor formato para você? Porque haveria uma melhor distribuição de níquel em torno do formato haveria uma melhor distribuição de níquel no motor, pois como a definição de um círculo, né, todos os pontos estariam equidistantes ao centro. O tempo está encerrado. Então agora é a hora dos jurados computarem as suas notas. Posso pedir só um favorzinho? Pessoal da Zero Kelvin, se já puder, deixando no jeito aí para a 9, né? Dado que é o que vocês vão apresentar. Pode instalar lá, tudo tranquilo. Só no final que é a expectativa, porque eles não sabem a nota, porque eles botam na festa, né? Botam no papel. E aí a gente guarda, contabiliza e só mostra na cerimônia de encerramento. Aqui já está pronto? Aqui já está pronto. Só falta aqui, né? A Raquel. Tô indo. Você está vendo Casa de Papel? Já viu Casa de Papel? Já, tudo. Veja uma Raquel. Acho que pode. Sabe que essa sala não dá para fazer equipamento. Nas outras a gente até pode, mas nessa aqui, essa aqui é por conta da... Vamos terminando. Lembrando que a gente inicia sempre pela equipe relatora, então no caso a gente vai começar com as notas da equipe Newton's Crew, que foi a relatora do problema 12. Todos prontos aqui? Então, podemos subir, por favor. Primeira nota, nota de número 10. Depois temos um 9. Próxima nota é um 8. Depois temos um 6. Depois temos um 9 e um 9. Muito bem. 10, 9, 8, 6, 9 e 9. Próxima nota é nota da equipe oponente, equipe 0 Kelvin. Quando todos estiverem prontos, podem subir, por favor. Primeira nota, nota de número 8. Depois temos um 7, um 6, temos um 5, temos um 8 e temos um 7. Muito bem. Agora, as notas da equipe Homos de Preto, equipe avaliadora nessa rodada. Podem subir as notas, por favor. Primeira nota, nota de número 8. Depois temos um 7, outro 7. Temos um 8. Aí temos mais 2 8s. Muito bem. Uma salva de palmas para todas as equipes. Concluindo essa primeira rodada do terceiro Physics Fight do YPT Brasil 2018. Vamos seguindo a nossa programação. Nessa segunda rodada será apresentado o programa 9, Vela na Água. A equipe relatora será a equipe 0 Kelvin. A equipe oponente, Homos de Preto, e a equipe avaliadora, Newton's Crew. Eu queria pedir para o pessoal da 0 Kelvin já ir se posicionando para a gente, se puder, já começar a relatoria do projeto. Estão prontos? Então, lembrando de se apresentar, podem começar. Bom dia, eu sou o Lucas Felipe, sou o capitão da equipe 0 Kelvin e vou apresentar para vocês o problema 9.
O enunciado diz: adicione um peso a uma vela de modo que ela fique no limiar de boiar na água. À medida que a vela queima, ela pode continuar boiando. Investigue e explique o fenômeno. O meu objetivo é investigar e explicar o fenômeno da vela ela se manter em equilíbrio, mesmo com um peso no limiar de boiar na água. Na minha pauta, eu vou passar pela introdução teórica, investigando o problema, meus resultados experimentais e minha conclusão. Primeiro, eu vou passar rápido pelas nossas fórmulas que foram utilizadas, que é a densidade, o empuxo, a força-peso, o peso e o peso aparente. Aqui é o modelo da minha vela de pequeno ou médio porte, onde eu adicionando a massa e o volume de um lastro, obtemos essa fórmula. De acordo que, para ela manter em equilíbrio sobre o limiar da água, a densidade tem que ser igual à densidade da água, ou seja, ela tem que ser igual a 1 grama por centímetro cúbico, onde a força-peso e a força-empuxo são iguais. Numa vela de pequeno ou médio porte, eu tenho como explicar a de médio porte e a de pequeno porte. Colocando os valores, considerando o peso, a massa específica do latão, que foi usado como lastro, e o peso específico da parafina, e colocando o volume da vela como a área multiplicada pelo seu tamanho inicial, colocando na fórmula, obtemos essa fórmula aqui, igualando a 1 por ser a densidade. Então, fazendo as devidas substituições matemáticas, obtemos que o volume do lastro, representado pela área multiplicado pelo seu tamanho inicial, é dividido por 76, aonde o volume do lastro, no momento inicial, é muito menor do que o volume da vela. Fazendo as devidas substituições e questões matemáticas, chegamos ao ponto que podemos cortar a área. Ou seja, nosso problema não depende da área da vela. E, fazendo as devidas contas matemáticas, podemos concluir que a densidade da vela e do lastro pode se dar por essa fórmula. Aqui temos uma representação da densidade, do comportamento da densidade de acordo com a altura da vela cilíndrica, onde aqui temos o início da queima e com aquela fórmula de união da massa da vela junto com a massa do lastro, há um equilíbrio praticamente igual da densidade do sistema com a densidade da água. Podendo concluir que há uma queima de aproximadamente 90% da vela até que a densidade do lastro seja supere a densidade do sistema, que é essa curva abrupta, onde a densidade do lastro ela se torna mais relevante. E aqui temos a fórmula da densidade em relação à variação de altura durante a queima. Aqui temos uma queima linear da vela, obtendo essa fórmula que podemos substituir no próximo slide. Substituindo a fórmula na nossa fórmula de densidade, obtemos essa fórmula que significa a variação de densidade de acordo com o tempo. Cortando o valor o H0, essa fórmula ela serve para qualquer tipo de vela, independente do tamanho inicial da vela. Aqui temos a conclusão da nossa fórmula e concluímos que a densidade do sistema, de acordo com o tempo, ele supera ou ele iguala a densidade da água, que condiz com uma tendência a afundar. Aqui explicamos um pouco do empuxo da vela de acordo com o empuxo da parte submersa da vela de acordo com o tempo. Ou seja, tendo a tendência a afundar, precisaria de um tipo de apoio sobre a água para que a vela continuasse boiando e continuasse, portanto, em combustão. Na nossa teoria, chamamos ela de efeito barco, onde a vela tendo duas opções de término de combustão, que é a inundação e o fim do pavio. O efeito barco seria, em uma vela de pequeno ou médio porte, a solidificação da parafina que queima sobre a água, servindo de apoio para ela se manter em equilíbrio. Aqui há uma representação sobre uma vela pequena,
e ali a apresentação no momento exato onde há a infiltração da água e, portanto, ela ainda mantém-se em equilíbrio mesmo não havendo a combustão. Aqui, uma vela de grande porte, onde podemos representar por uma vela de 7 dias, ocorre um fenômeno diferente, onde chamamos de ascensão da vela. Aqui há o queima de relação da massa do tempo, que pela linha de tendência, há uma tendência linear, com a diminuição da massa da vela de acordo com o tempo. Numa vela grande, acontece o seguinte fenômeno. Com a queima linear da sua massa, a sua força-peso ela diminui. O que acontece? Como antes o empuxo e a força-peso eram iguais, no momento que a força-peso diminui, a força-empuxo ela se torna mais relevante. Para que se mantenha em equilíbrio, a vela ela acaba subindo do limite da água, podendo observar essa altura para fora do recipiente. Na nossa metodologia experimental, eu usei umas velas de diferentes tamanhos e geometrias, podendo aí, mais para frente explicar com uma vela de formato quadrado, laços metálicos, beckers, provetas, tubos de ensaio e água. Aqui, como começo do experimento, eu introduzo a vela já com lastro no recipiente com água no limiar de boiar. Aqui podemos ver que ela está exatamente no ponto máximo de equilíbrio ali, no boiar da água. E aqui, já com combustão, há a formação do que chamamos de efeito barco, que é a solidificação da parafina derretida. Aqui podemos explicar a diminuição constante do tamanho da vela, mas ainda continuando o fenômeno. Aqui, mesmo com o tamanho, já no momento que o volume do lastro e a sua massa, ele torna-se muito mais relevante do que o peso da própria vela, a vela ainda continua em equilíbrio, já com o seu equilíbrio do efeito barco. Aqui temos o fim da queima do pavio ou a inundação, mas ainda o mantimento de equilíbrio sobre a água. Pode acontecer do fenômeno o rompimento do lastro da sua película, aonde no momento do rompimento o lastro ele cai instantaneamente para o fundo do recipiente e a sua película de parafina ainda se mantém sobre a água. Aqui uma foto dos dois separadamente. Tenho aqui também a representação da vela que eu usei, que foi a que caiu no fim do recipiente. Em outro teste, nós utilizamos uma vela de médio porte e cortamos as suas extremidades e introduzimos ela no recipiente, colocando fogo nos seus dois lados. Pela perda constante da massa, para haver o equilíbrio, a vela ela acabou tombando de um lado, mas o seu outro lado ainda continuou em combustão. E aqui podemos ver que mesmo depois ocorrendo a inundação, a vela se manteve em equilíbrio no limiar da água. Aqui eu tenho uma vela confeccionada em laboratório, em formato quadrilátero, onde temos um fenômeno muito parecido que obtemos pela vela de 7 dias, onde apenas o seu centro queima e as suas extremidades mantêm. Como conclusão, eu quero destacar o equilíbrio hidrostático, o sistema da vela, não dependendo do seu tamanho inicial, da sua área do sistema, e utilizando com velas grandes ocorre um fenômeno diferente que chamamos de ascensão da vela. A vela de pequeno e médio porte ocorre um aumento da densidade do sistema, onde ocorre o efeito barco que a mantém em equilíbrio. E com isso temos a diminuição linear do empuxo e do peso. Muito obrigado pela atenção e bom dia. Muito bom. Agora a equipe oponente tem 2 minutos para fazer os seus questionamentos. Pode começar. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Piazza, eu sou da equipe Olmos de Preto e, eu primeiro vou fazer algumas perguntas e gostaria que você respondesse com sim ou não, por favor. Você variou o diâmetro da vela utilizada? Sim. Você variou a altura da vela utilizada? Sim. Você variou o líquido na qual ela foi imersa? Não. Posso explicar por quê?
A gente retoma isso durante o fight. Qualitativamente, o que aconteceria se eu adicionasse surfactantes à água? Oi? Surfactantes, detergente, por exemplo. A vela, ela tem a tendência de ir para os cantos por causa da tensão superficial, que é o minúsculo da água. Colocando Certo. o detergente, ocorreria o equilíbrio, o rompimento desse equilíbrio. Mas nós testamos e não ocorre o afundamento da vela. Certo, Então, gostaria de influencia. retomar isso durante o fight. E se eu adicionasse massa o bastante para a vela, de modo que o peso inicial dela fosse maior que o empuxo, você acha que ela ainda flutuaria? O peso inicial? Sim. Sim. Ela ainda flutuaria? Sim. Certo. Se eu colocasse uma vela de diâmetro pequeno, por exemplo, aquelas que formam uma película explicitada, num recipiente que o diâmetro dele é aproximadamente igual ao da vela, você saberia me dizer o que aconteceria? Em um recipiente, por exemplo, em um becker de 1 litro, a vela ela tende pelas suas laterais por causa da força... Mas se for aproximadamente igual ao diâmetro da vela pequena? Ocorreria o fenômeno normalmente e ainda a película ela teria mais força ainda para se manter em equilíbrio. Certo, eu discordo e gostaria de retomar isso durante o fight. E você saberia me dizer quais são os casos em que a vela afunda? A inundação ou o fim do pavio. Muito bem, o tempo está encerrado. Agora a equipe oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Enquanto isso, vamos dar aquela circuladinha nas redes sociais. Vamos ver. Como eu falei, o pessoal está se esforçando para ganhar o prêmio de melhor tweet, melhor hashtag. Então, vocês se preparem. Eu quero ver esse almoço bombando de foto, porque os prêmios são bons. Vamos lá. Hashtag cantadas YPT. Mais uma aqui. Vamos ver se essa é um pouco melhor. Propomos um probleminha de física. Considere um plano livre de atritos e com G igual a π ao quadrado. Em um lado, temos um brigadeiro. Em um outro, um beijinho. O brigadeiro rolou. E o beijinho rola? Essa também foi fraca, viu? Meu Deus do céu. Lucas Abdo tá fraco demais. Mas eu tenho certeza que vocês vão ser mais criativos. Na hora do almoço, mandem cantadas YPT, que vai ser melhor. Eu tenho certeza que vocês manjam mais aí do que o Lucas Abdo em termos de cantadas intelectuais. Aí tem a Mariana, deve ser mãe de alguém do Pequi de Newton. Fala assim: mudam-se os tempos, as vontades, mas o pessoal do Pequi continua... Não posso falar. Continua mandando muito bem. Muito bem, isso aí, Mariana. Que beleza. Aqui tem um pessoal zoando coleguinha aqui. Gente, vocês assistiram o fight do Vinícius Alcântara? Ele é tipo o Batman, só que mais bruto. Não sei o que ela quis dizer aqui, mas se alguém conheceu o Vinícius Alcântara, depois tira satisfações aqui também. Hashtag vai Pequi, deve ser do pessoal de Goiânia, lá Pequi de Newton. Muito bem. Aí tem um cara querendo saber qual que são o que é o prêmio. Surpresa aqui. Mas tem coisa boa. Vamos lá. O pessoal está pronto? Então, 3 minutos para a sua apresentação. Eu vou fazer a oposição do problema de número 9, vela na água. E acerca da análise teórica da equipe relatora, pode-se dizer que teve um bom uso de mídias com fotos e esquemas ilustrativos. E, além disso, ele analisou o comportamento de diferentes tamanhos de velas que nós consideramos essencial para o fenômeno, visto que para diferentes diâmetros de vela o fenômeno ocorre de modo bastante distinto.
Além disso, podemos citar uma análise qualitativa abrangente, salientando parâmetros relevantes ao problema, como, por exemplo, o diâmetro da vela. Como pontos negativos, por outro lado, temos que ele utiliza o conceito de dimensões da vela, pequeno, médio e grande, sem especificar os parâmetros que o definem. Gostaria de retomar isso durante o fight também. Ele faz uma análise quantitativa simplista, sem considerar alterações na geometria da vela, como, por exemplo, o que a formação da película implica na vela, como essa película afeta a flutuação da vela. Eu acho que ele poderia explicitar, por exemplo, a força que essa película faz na vela, de modo que ela continue a flutuar. Além disso, ele não analisa a película de parafina formada. Ele disse apenas que é um depósito de parafina e não disse, por exemplo, a influência no paradoxo em si. Quanto à metodologia experimental, podemos citar como pontos positivos uma boa montagem experimental, variando os diâmetros das velas, a massa adicionada, por exemplo. Ele utilizou diferentes tamanhos de vela, novamente, essencial para o problema. E tem a presença de fotos e vídeos que comprovam a realização do experimento, que facilitou o entendimento do mesmo. Como pontos negativos, temos alguns gráficos sem erros, que dificulta a análise da precisão desses dados. Além disso, tem uma falta de comparação teórico-experimental, faltou uma conexão entre essas duas etapas da apresentação dele, e ele não explicita o método de coleta de dados. Por exemplo, ele disse que as forças, peso e empuxo eram essenciais e não quantificou isso experimentalmente. Por exemplo, utilizando-se uma balança e vendo a variação da massa com função do tempo. E ele não coleta dados acerca das forças atuantes, que, novamente, ele disse ser essencial para o problema e não coleta esses dados. Por exemplo, ele poderia também medir a variação de altura da vela em função do tempo e determinar o empuxo atuante sobre ela desse modo. Agora, tópicos de discussão para o fight. Eu gostaria de discutir a tensão superficial, que, na minha opinião, é o que faz o modo que a película afeta a flutuação da vela por causa da tensão superficial. Eu vou explicitar mais a minha opinião durante o fight. Além disso, os casos em que a vela afunda. Eu discordo que sejam apenas os casos explicitados pela equipe relatora. Eu acho que há outros casos em que isso ocorre. E as forças atuantes na vela. Na minha opinião, peso e empuxo não são as únicas relevantes. Muito bem. Obrigado. Então, fim do tempo, eu queria convidar a equipe relatora para se dirigir aí à frente e a gente começar o nosso fight. Bom, primeiramente eu gostaria de retomar o ponto acerca das forças atuantes. Você acha que o peso e o empuxo são as únicas forças atuantes na vela? Puxo. Não, mas são as mais relevantes. As mais relevantes? Isso. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelos seus questionamentos, que eu falei que com a diminuição com o aumento do peso, a vela ela continuaria a boiar, mas é o contrário, ela com um peso muito peso superior. Inicial, você disse? Isso, ela afundaria. Certo, então eu vou ter que discordar porque se você adiciona massa bastante à vela, e aí a importância de um líquido ser a água, você notará uma possível curvatura da água, que é responsável pela flutuação da vela, mesmo quando o peso inicial é maior que o empuxo, em que essa curvatura possui um ângulo tangente θ, e essa força de tensão superficial é responsável pela flutuação inicial da vela, mesmo quando o seu peso é maior que o seu empuxo. Certo. Além disso, é de modo bastante semelhante que a película afeta a flutuação da vela, na minha opinião. Você saberia me dizer, na sua opinião, por que essa película, que se chama de efeito barco, afeta a flutuação da vela? Creio eu que ela equilibra a força-peso com o empuxo. Ela mantém o equilíbrio. Com a diminuição da força-peso, da sua densidade também, a densidade do lastro ela se torna muito mais relevante. Sim. Então, ela mantém uma força resistente. Aqui, eu queria falar, você disse que eu não coloquei barras de erro nos meus gráficos. Sim. Aqui temos a barra de erro. Elas são pequenas apenas, certo. No outro gráfico também tem. Enfim, então tem sim a barra de erro no gráfico. Ok, dá para visualizar melhor assim. Certo. Você saberia me dizer, tendo em vista a tensão superficial, se eu adicionasse detergente, o que afetaria no fenômeno? Nada. Eu testei e pelo menos uma vela de tamanho médio não influencia. Não influencia? Não.
Certo, eu tenho que discordar também, porque adicionando esse detergente, a gente consegue diminuir a tensão superficial do líquido. E, novamente, essa tensão superficial é relevante para o caso das velas de diâmetro pequeno, que a película é responsável pelo prosseguimento da flutuação da vela. Assim, se a gente diminuir bastante a tensão superficial, eu creio que a vela seria afundada. Então, discordamos nesse ponto. Tá. Na minha apresentação também, eu citei que você não definiu muito bem os conceitos de velas de diâmetro grande e pequeno. Você teria algum conceito, mesmo que qualitativo? Número específico do diâmetro eu não tenho, mas eu trouxe a vela para exemplificar. A vela de 7 dias seria representada pela vela grande, onde o seu diâmetro é maior do que, por exemplo, uma vela de médio porte, onde seria uma vela convencional. Mas qualitativamente, o efeito observado, por exemplo, no seu experimento, vendo-se uma vela queimar, como você determina se ela é de diâmetro grande ou pequeno? Pelo calor de combustão. Calor de combustão? Nessa vela de 7 dias, o calor de combustão, sendo uma coisa linear, ele não atinge as bordas. Não atingindo as bordas, eu classificaria como uma vela grande. Calor de combustão? Não, a força da combustão. A eficiência da combustão. Você se refere a um limite radial de parafina que derrete? Sim. Certo, eu concordo. E eu acho que esse limite, para velas que atingem até esse limite, podem ser caracterizadas como de diâmetro pequeno, que assim, se a parafina derreter até esse limite radial, a parafina extravasará. Se o raio da vela for maior que esse limite, esse efeito não será mais observado. Eu posso simplificar isso também para uma vela de forma quadrada, onde a força da combustão ela não atinge a todas as extremidades, mantendo-se apenas no centro, que é o fenômeno semelhante, uma vela de 7 dias, onde apenas o seu centro queima e as suas extremidades se mantêm do mesmo tamanho. Certo. Agora, você conseguiria me demonstrar intuitivamente por que se espera que as velas de diâmetro pequeno afundam? Não entendi a sua pergunta. Intuitivamente, a gente pensa que as velas de diâmetro pequeno tendem a afundar. Você consegue me explicitar isso de algum modo? Tendem a afundar? Sim. Desenhando uma vela, essa aqui seria uma vela de médio porte, conforme a queima, a sua diminuição da sua massa e a massa do seu lastro torna-se mais relevante a formação da película. Ou seja, a força-peso ela vai diminuir... Sem considerar a formação da película. Suponha que você nunca observou o fenômeno, mas você espera que a vela afunde. Por quê? Porque há uma diminuição da força-peso. Não, há uma diminuição da densidade e o lastro ele torna-se mais relevante. Então, eu acho que pode ser feita uma análise mais quantitativa, em que o peso da vela será dado pela sua densidade da parafina, vezes a gravidade, vezes a área, vezes uma função de altura y de t. E o empuxo depende dessa mesma função y de t, que depende da densidade da água e do raio de parafina e também do mesmo y de t. Só que note que esse y de t pode ser considerado aproximadamente linear para as velas de diâmetro pequeno, mas note que o coeficiente angular é maior. Portanto, espera-se que o empuxo caia mais rapidamente que o peso. Muito bem, o tempo está encerrado. Obrigado a ambas as equipes. Agora é hora da equipe oponente fazer suas considerações finais. Para isso, você tem 1 minuto. Bom, a análise qualitativa da equipe relatora foi considerada até que boa, porém a análise quantitativa acerca do fenômeno exclui alguns parâmetros muito relevantes, como, por exemplo, a tensão superficial, que eu acho que é o fator principal para a flutuação das velas definidas por ele como de diâmetro pequeno. Além disso, a própria película em si, que afeta de modo muito concreto a flutuação da vela, através também das forças de tensão superficial. Além disso, ele realizou bastante experimentos, o que foi bom para a visualização do fenômeno, porém eu acho que ele poderia ter analisado as forças atuantes, que são a causa do fenômeno em si, e ele também não soube explicitar direito os casos em que a vela afunda, por exemplo, com a adição de surfactantes. E, de modo geral, o fight foi muito produtivo. Agradeço a todas as equipes. Obrigado. Muito obrigado. Agora é hora da equipe avaliadora fazer os seus questionamentos.
podem ser dirigidos a ambas as equipes. E para isso você tem 3 minutos. Primeiro, para as duas equipes, como seria como a tensão superficial vai afetar? As forças de tensão superficial possuem uma componente vertical de mesmo sentido do empuxo, que afetam o equilíbrio de força do sistema. Concordo com ele. Ok. Como a temperatura da água pode afetar a classificação da vela como pequena ou grande? Primeiro para a relatora. Eu entendi a sua pergunta. A temperatura da água pode afetar o problema? Creio que não. Eu discordo. Eu acho que a temperatura da água afeta a estabilidade da película, o tamanho radial limite de parafina que derrete e, de modo pouco significativo, a tensão superficial da água também. Sim. Variar a espessura do pavio afetaria em quê? Primeiro você. Afetaria, creio que afetaria o raio da combustão da vela. Eu creio que afetaria também a combustão da vela. Agora, só para a equipe relatora, a vela pequena pode flutuar desconsiderando a tensão superficial? Sim. Como seria o experimento se fosse utilizado outro líquido, como álcool ou óleo? Bom, especificando que o experimento ele seja na água, mas teria tudo que analisar a densidade do líquido. Eu concordo que afeta a densidade do líquido e também eu devo ressaltar que a importância de o líquido ser a água é a alta tensão superficial. Você poderia explicar um pouco melhor o efeito barco? Efeito barco foi o termo que utilizamos para definir a formação da película sobre a água. O que mantém, mesmo com um peso, mesmo com a tendência... Por que ele mantém? Oi? Por que ele mantém a vela flutuando? Porque é uma força resistente à tendência de afundar. Você concorda? Não, eu acho que a força atuante é a força de tensão superficial e ela é diretamente proporcional à área do corpo em questão. Assim, com o crescimento do raio da película, aumenta-se essa área e a força também. O detergente, se adicionasse detergente na água, seria relevante para o problema? Em nossos testes, não. Eu creio que seria. Muito obrigada às duas equipes. Muito obrigado. Agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para montar a sua apresentação. Enquanto isso, a gente vai interagindo. Vocês querem que eu leia mais? Hashtag CantarasYPT? Tá chegando aqui. Vamos lá. Leia ou não leio? Essa é boa aqui. Essa eu gostei um pouco mais. @JB Gabriel. Assim, gata, as bases teóricas e experimentais do nosso relacionamento são muito fortes. Faz um fight comigo? Foi um pouco pesada essa aí, né? Mas tudo bem, vai. Tudo bem. Eu acho que passa. Vamos lá. Tem uma outra aqui. Deixa eu procurar. O pessoal se animou mais com a hashtag CantarasYPT do que com os prêmios. Foto ninguém mandou. Eu posso até ignorar a resistência do ar, mas nunca o meu amor por você, bebê. Bonitinha essa daqui. Essa aqui é um pouco mais romântica. Então, o pessoal tá complicado aqui. Muito bom. Tá pronto, pessoal da avaliadora? Sim. Então vamos lá. 3 minutos para a sua apresentação. Tá bem. Bom dia, meu nome é Amanda, eu sou da equipe Newton's Crew e eu vou avaliar o problema 9, vela na água.
Primeiro, os pontos positivos da equipe relatora. Ele tem uma explicação clara, qualitativa da queima de velas de espessura grande, médio e pequeno porte. Ele também varia a geometria da vela e explica os dois fenômenos qualitativamente, que é a da queima da vela pequena e da queima da vela grande. Também tem boa análise de erro, varia as dimensões da vela e apresenta vários gráficos. Porém, o primeiro gráfico não foi bem explicado, tem poucos gráficos experimentais, o foco é mais quantitativo inicialmente, e ele afirma que a vela flutuaria com um peso inicial maior do que empuxo, mesmo depois ele se corrigindo. Ele também desconsidera a tensão superficial, não apresenta equações sobre a queima da vela em si, por exemplo, a evolução do raio na horizontal ou na vertical. E ele não cita parâmetros como a temperatura da água ou a espessura do pavio. Para a equipe opositora, ele questiona sobre surfactantes e tensão superficial, aponta a falta de quantificações e discute parâmetros relevantes. Além disso, ele menciona equações importantes e tem alguns questionamentos confusos, como por que a vela pequena afunda. Além disso, ele não questiona a espessura do pavio. O fight foi dinâmico, dominado pelo oponente, com pouca discussão sobre análise quantitativa e modelo pergunta-resposta. E também acrescenta informações importantes. Agora, sobre as perguntas, a primeira pergunta foi como a tensão superficial pode ser relacionada com o problema. O opositor disse que aumenta a flutuabilidade. O relator concorda com o opositor, o que contradiz seu ponto inicial de que não afeta. E nós achamos que em velas pequenas é o que garante que a vela continue flutuando ao queimar. A segunda pergunta é como a temperatura da água pode afetar a classificação das velas, como grande ou pequena. O relator disse que não afeta, o opositor disse que influencia a condição do calor, e a gente acredita que se você aumentar a temperatura, uma vela que era considerada grande pode passar a ser considerada pequena, porque vai aumentar o vão. Bem, aí, sobre a espessura do pavio, o relator disse que vai afetar na combustão, o opositor concorda e nós também concordamos com eles. Muito bem, o tempo está encerrado. Agora, a equipe relatora tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Por favor. Eu queria agradecer, primeiramente, as duas equipes pelo fight dinâmico, pelos questionamentos. E sobre o uso de detergente na água, eu expliquei e insisti que não influencia no experimento, e eu tenho um vídeo que eu fiz um vídeo no celular fazendo esse teste e não influencia ainda, e como se influenciasse eu colocaria na minha apresentação. No mais é isso, eu achei o fight bem dinâmico, os questionamentos, as discussões sobre os parâmetros relevantes, e é isso, obrigado. Muito bem. Então agora vamos para o nosso bate-bola com o júri. Vamos começar com o pessoal aqui da minha esquerda. Bom, para a equipe avaliadora, você perguntou o que aconteceria se mudasse o líquido para álcool. O que aconteceria? Eu acredito que variando a densidade também seria variada o peso que teria que ser usado na vela, e também a tensão superficial acabaria sendo variada. Só isso? As outras duas concordam? Eu discordo por causa da inflamabilidade do líquido. Além disso. Certo. E para a opositora, vocês disseram que a vela, aliás, flutuaria porque afundaria porque a diminuição do empuxo é mais rápida que a diminuição do peso. Tem algum jeito mais simples de explicar isso? Por que ela afunda? Quantitativa ou qualitativamente? Qualitativamente. Qualitativamente? Certo. Com a variação da vela, ela varia o seu volume também. Só que a influência da massa adicionada é que você tem um peso inicial fixo, cujo empuxo inicial é praticamente irrelevante.
É uma pergunta para a equipe oponente. Vocês basearam sua hipótese da flotação também tem uma grande predominância da tensão superficial, né? Então, eu queria saber como vocês aumentariam a tensão superficial para sustentar melhor a vela nesse experimento. Certo. Uma expressão para tensão superficial seria a força exercida por ela seria 2π vezes gama, que é a tensão superficial, vezes o raio de secção, no caso o raio da vela, ou no caso da vela de diâmetro pequeno, soma-se o raio da película, dividido vezes seno θ, que é o seno de inclinação. Portanto, aumentando-se qualquer um desses parâmetros, aumentaria-se a força também a força vertical atuante sobre a vela. Para a avaliadora, você fala que a relatora não apresentou muitos gráficos. Quais gráficos você acha que deveria ter? Acho que poderia ter gráficos sobre a evolução da queima da vela, por exemplo, mais do tamanho ou do aumento da ilha, ou mesmo do raio formado na vela grande, né, do vão. Para as três equipes, começando com a avaliadora, depois a relatora e depois o oponente. Qual a principal razão para a vela flutuar? O peso vai ser maior do que o peso vai ser menor do que o empuxo ou igual. Concordo. Eu acho que tem que ser feita uma distinção entre as velas de diâmetro grande e pequeno. Para as velas de diâmetro grande, o empuxo e o peso, o equilíbrio de empuxo e peso já é suficiente. Para as velas de diâmetro pequeno, deve-se analisar também que o peso é igual à força de tensão superficial vertical somada ao empuxo. Perdão, eu entendi que era só para velas de raio grande, para velas de raio pequeno eu concordo com o opositor. Uma pergunta para a equipe opositora. Você falou que se o peso é maior que o empuxo, vai ficar ainda flutuando pela tensão superficial, certo? Sim. Isso é independente do material da vela, por exemplo? Sempre vai ficar flutuando? Não. Por exemplo, o caso da parafina, essa curvatura é bem nítida por causa que essa é a configuração de menor energia superficial devido à baixa interação entre água e parafina, devido à diferença de polaridade entre elas. A água é muito polar e a parafina é muito apolar. Assim, essa é a configuração interfacial de menor energia que proporciona essa curvatura e, assim, a flutuação da vela. Tá. Uma pergunta para os três times. Todo mundo falou do detergente, né? Que tipo de material é o detergente? Que influência poderia ter? Começando pela equipe relatora e seguindo. Ele teria influência da suposta quebra da camada de resistência. Ele diminui a tensão superficial da água e, assim, nas velas pequenas, provavelmente não flutuaria. Me fugiu o termo, mas ele ocorreria a quebra da tensão superficial. O detergente é um surfactante e ele possui uma parte polar e apolar. Assim, a parte polar interagiria com a água e reduziria a tensão superficial da água, portanto, a força de tensão superficial atuante sobre a vela seria reduzida. A equipe oponente disse que eles poderiam, por exemplo, ter feito um gráfico da massa variando com o tempo. Como seria esse experimento? Como seria feito? Por exemplo, eu proporia que eles filmassem a vela queimando em cima de uma balança com um cronômetro e pegassem pontos ao longo do tempo. Muito bem. Tempo encerrado. Então, vamos para o finalmente aqui. As contabilizações das nossas notas. Para vocês, penúltima rodada de notas antes do Physics Vice final. Espero que quem sabe, algumas das equipes que estão aqui nessa sala cheguem na rodada final. E só para vocês não ficarem tão tensos, última aqui, ó. E olha, essa aqui veio a calhar, porque homenageou. Ó, tem duas, chegou uma outra, olha que beleza. Uma está homenageando, inclusive, uma das equipes. Fala assim, ó, meu amor por você é mais absoluto que o 0 Kelvin. Olha aí, essa foi boa. Essa aqui não foi tão boa, mas eu vou ler também. Eu queria ser ferro, mas ferro não posso ser, porque ferro derrete a 1538 graus Celsius e eu só me derreto por você. Muito bem, muito bom.
professor Rollinson está aí? Opa, tudo bom, Rollinson? Beleza? Rollinson veio hoje como observador, né? Nenhuma equipe lá do Piauí chegou aí na fase final, mas força aí pro pessoal. Rollinson, eu fiquei muito chateado porque o River do Piauí perdeu o Campeonato Piauiense, né? Parece que o Altos ganhou, foi isso? Eu estou sempre torcendo pro River do Piauí, mas dessa vez não deu, né? Mas ainda bem que o Mengão tá começando bem o brasileiro, né, Rollinson? O São Paulo que não está muito forte, né? Mas tudo bem, a gente vai sofrendo. Mas eu espero que o pessoal do Piauí, ano que vem, esteja bombando aí no São PT. Gostei de ver você chegar aí como observador, mesmo as equipes não estando aqui. Mas é isso aí. O pessoal está pronto aqui para as notas? Muito bem, então a primeira nota será para a equipe relatora, equipe 0 Kelvin. Por favor, podem subir as notas. Primeira nota, nota de número 7. Segunda, 6. Depois temos mais um 6. Aqui temos outro 7, 8. E a última nota, nota de número 3. Para a equipe oponente, equipe Homens de Preto. Podem subir, por favor. 9. 9, 9. 9, 9, 9. Bom, podemos falar que foi unânime. Muito bem. Agora notas da equipe avaliadora, equipe Newton's Crew. Todos prontos? Podem subir, por favor. Primeira nota também é nota de número 9. Depois temos 2 7s. Mais um 7. Aqui temos outro 7 e, por fim, uma nota de número 8. Muito bem, parabéns a todas as equipes, uma salva de palmas. Eu queria pedir para, se a equipe já tiver concluído, puder trazer para mim a solicitação lá do programa a ser apresentado no fight final. E aí, a próxima equipe vai ser a equipe Homens de Preto. Se quiser já deixar tudo pronto lá para vocês relatarem o problema 14 de vocês. Mas agora a gente tem um intervalinho. Então, até já.